No episódio anterior, falámos um pouco sobre o que é o vinho. Tentámos perceber como é que o vinho é influenciado pelas condições climatéricas do lugar onde é produzido, como as escolhas do produtor podem levar a um vinho mais ou menos diferente no momento da fermentação, no momento do engarrafamento do vinho, e tentámos perceber, sobretudo, do que é que estamos a falar quando falamos de vinho. Agora está na altura de provar. E para provar, temos de arranjar vinho. Lição número 2. Como comprar vinho. No episódio anterior, disse que analisaríamos sempre vinhos baratos neste podcast. E vinhos baratos são vinhos que, para mim, custam menos de 20 euros. 20 euros é um valor extremamente avultado para a maior parte dos consumidores portugueses quando pensam em vinho. É normal, porque estamos habituados a pensar nos vinhos que compramos no hipermercado, que custam 4 euros a garrafa e com que nos sentimos bem a beber. Mas é importante pensar naquilo que determina o valor de um vinho. E porquê é que eu digo que um vinho que custe 20 euros ainda é um vinho relativamente barato? Primeiro, porque algumas garrafas têm efetivamente um preço extremamente proibitivo. É normal, por exemplo, que vinhos produzidos na região de Bordeaux, na França, cheguem aos 400 ou 450 euros a garrafa e que todas as garrafas sejam vendidas antes até de o vinho estar completamente engarrafado. Mas não é desse vinho que estamos a falar aqui. O vinho que é produzido em massa consegue ser produzido e vendido por preços relativamente baixos e, portanto, são vendidos no hipermercado a 4 ou 5 euros. Mas há vinhos de produções artesanais ou de produções a um nível muito mais pequeno que podem custar um pouco mais. Isso é normal quando pensamos no investimento de trabalho e de tempo que está envolvido na produção da uva, na manutenção da vinha, na fermentação do vinho, em todo o processo de engarrafamento e de venda e de transporte. O vinho tem um valor, tem naturalmente de estar um pouco acima dos 4 ou dos 5 euros. Por isso é que eu digo que todos os vinhos que vamos tentar analisar neste podcast custarão no máximo 20 euros. Porque esse ainda me parece um valor bastante adequado e bastante justo para vinhos produzidos em quantidades relativamente pequenas, com um nível de qualidade muito, muito acima da média. É importante valorizar esses produtores e por isso é que falamos disto, de todos estes fatores que analisámos no episódio anterior, que penso que deverão ouvir para compreenderem bastante bem este episódio, e são esses valores que influenciam o preço final de um vinho. Nós compramos vinhos em lojas ou em restaurantes. Vamos se calhar começar pelos restaurantes. E já não se trata bem da compra de uma garrafa, trata-se da escolha de uma garrafa para um momento indicado. Os bons restaurantes têm aquilo que se chama um escansão, ou, na gíria inglesa, numa palavra que deriva do francês, os sommeliers. O sommelier, o escansão, são profissionais que estão habituados a pensar no vinho e na forma como o vinho complementa determinados pratos, que são os pratos que servem nos seus restaurantes. Portanto, o meu primeiro conselho é, se estão num restaurante em que há um escansão, o escansão conhece e provavelmente fez aquela carta de vinhos, já provou todos os pratos do menu e é a primeira pessoa que vos poderá ajudar a escolher um vinho perfeito para aquela ocasião perfeita para os pratos que vão degustar. Não é vergonha nenhuma apontar para uma escala de valores quando se pede a ajuda de um escansão. Os escansões não estão ali necessariamente para tentar vender os vinhos mais caros, porque, novamente, o preço do vinho não equivale necessariamente à sua qualidade. Alguns dos meus melhores vinhos são vinhos que custam 7 euros, 4 euros. Um dos vinhos em que estou a pensar custa 2,15 euros e é um segredo que guardarei para um dos próximos episódios. Portanto, não há vergonha nenhuma em pedir ajuda ao escansão. O vinho da casa, que é uma instituição portuguesa, normalmente é um vinho que é servido de uma caixa. É servido em jarros e é bebido com a refeição. Vamos logo tirar um mito
de cima da mesa. Os vinhos servidos em caixa não são de uma qualidade inferior necessariamente aos vinhos servidos em garrafas. Há ótimos vinhos que podem ser adquiridos em caixas e consumidos em caixa durante muitos meses. O facto de que um vinho está em caixa única e exclusivamente significa que o vinho está mais protegido do sol do que se estivesse numa garrafa, o que até pode significar que o vinho vai durar mais tempo. Normalmente são vinhos que são produzidos em massa, claro, mas não é única e exclusivamente por estarem numa caixa e por serem o vinho da casa que se tornam maus vinhos. O Escansão vai conhecer toda a carta de vinhos que tem à sua frente. Portanto, se lhes pedirmos um vinho entre os 15 e os 20 euros, ou até mais baixo, o Escansão não terá problema nenhum em indicar apenas vinhos naquela escala de preços. Mas o Escansão não sabe de que é que nós gostamos. E, portanto, a primeira pergunta que nos temos de fazer a nós próprios, quer estejamos a escolher vinho num restaurante, quer estejamos a comprar vinho numa loja, é: de que vinhos é que eu gosto? Ajuda muito dizer ao Escansão 3 vinhos, por exemplo, que a pessoa tenha bebido recentemente e de que tenha gostado. No entanto, também ajuda a ter um perfil de sabores muito distinguido. No próximo episódio, vamos tentar perceber como é que provamos vinhos e como é que os conseguimos descrever de uma forma objetiva. Isto ajuda-nos neste momento a escolha do vinho com Escansão ou com um empregado que conheça a carta de vinhos, porque vamos poder reverter algumas fórmulas clássicas que achamos que distinguem o nosso gosto do gosto de outras pessoas. Eu, por exemplo, sei que gosto de vinhos com uma acidez elevada e com elevados taninos, muitas vezes produzidos nas regiões específicas X ou Y, nomeadamente na Bairrada, se alguém algum dia me quiser oferecer uma garrafa. E, portanto, sei que se estiver num restaurante com Escansão, que lhe posso pedir alguma ajuda dizendo esse tipo de perfis. E ele me pode indicar algumas escolhas interessantes que eu não conheça e que o Escansão já provou e já provou em complemento com aqueles pratos. Se estivermos num restaurante a tentar escolher um vinho e não tivermos um Escansão ou um sommelier para nos ajudar, bom, fazemos uma de duas coisas. Ou escolhemos um vinho que já conheçamos, ou um vinho que vem da mesma região e é produzido com as mesmas castas de um vinho que já conhecemos, ou se quisermos tentar fazer uma coisa gira e uma coisa diferente e escolher um vinho novo para conhecermos um vinho novo com aquela comida que estamos a provar, a internet é o melhor remédio. Há uma aplicação para o telemóvel que se chama Vivino e o Vivino é uma espécie de rede social. É uma rede social em que as pessoas dão ratings a vinhos e explicam os vinhos de uma forma objetiva, com notas de prova, que nós vamos cobrir no próximo episódio. Ou seja, ainda não é suposto que saibam o que é que significam um vinho encorpado, com taninos fortes, com notas de pêssego, por exemplo. Este vinho não existe já agora, este vinho que acabei de descrever. É impossível. Mas gostava muito de o provar. Nessa situação, se pegarmos no Vivino, eles têm uma opção em que podemos escanear, fazer um scan de toda a lista de vinhos ou toda a carta de vinhos que está à nossa frente. E vamos poder ver o rating do vinho, as notas de prova mais comuns daquele vinho e uma descrição em escalas sobre se o vinho é ou não encorpado, se tem ou não um alto teor de álcool, se é ou não um vinho seco, se tem ou não taninos fortes, se tem ou não uma acidez forte, e assim vamos poder perceber um pouco melhor o vinho que estamos a escolher antes até de o provarmos. Uma curiosidade. Sabem aquele momento em que vocês escolhem uma garrafa de vinho e vos trazem a garrafa, abrem a garrafa e o empregado vai servir um bocadinho de vinho a uma das pessoas para essa pessoa aprovar? Eles não querem saber se vocês gostam do vinho. Eu acho que a maior parte das pessoas não sabe exatamente o que é que se está a procurar ali. O que eles querem saber, ou o que eles deveriam querer saber, é se o vinho está a ser servido a uma temperatura que para vocês é a temperatura correta. Não há vergonha nenhuma em pedir um determinado vinho um pouco mais fresco. Há muitas vezes, por exemplo, já me aconteceu pedir vinhos tintos em gelo, única e exclusivamente porque eu acredito que alguns vinhos tintos mais elegantes devem ser servidos a uma temperatura um bocadinho mais fresca. Do mesmo modo, os vinhos brancos podem ser servidos à temperatura ambiente ou uma temperatura muito mais fresca. E é neste momento, quando vocês provam um vinho, em que decidem se o vinho está ou não à temperatura correta. Isto é uma questão que vamos tentar avaliar no próximo episódio. O que é um vinho servido fresco ou não servido fresco e quando é que os vinhos devem ou não ser servidos a uma determinada temperatura. Mas quando o empregado vos pergunta, está bom? A vossa resposta deve ser ou sim
Ou será que me pode pôr a garrafa um bocadinho mais fresca? A comida é uma coisa bastante importante quando estamos a escolher um vinho para uma ocasião específica. Ou seja, se estamos no restaurante e se estamos a escolher um vinho, devemos tentar escolher um vinho que vá bem, que ligue bem com a comida que estamos a provar. Há uma regra, por assim dizer, que é que o vinho tinto só é servido com carne e o vinho branco só é servido com peixe. Meus amigos, minhas amigas, isto é completamente falso. Podem beber grandes vinhos tintos com grandes peixes e podem beber grandes vinhos brancos com grandes bifes. Tudo isto tem a ver única e exclusivamente com dois fatores: o nível de taninos presente no vinho e o nível de acidez presente no vinho. Se tiverem ouvido o episódio anterior, saberão nesta altura que os vinhos tintos normalmente têm mais taninos e é por isso que são servidos normalmente com carnes, porque são normalmente mais gordurosas e têm um teor mais elevado de proteína para ser consumida pelos taninos, pelo que há uma complementariedade de sabores. Mas isto não significa que não haja vinhos brancos com uma grande acidez e com um bom corpo, ou seja, com um grande teor de álcool que lhes dê uma característica um pouco mais pesada na boca, que não possam ser combinadas com pratos de carne. Do mesmo modo, pratos mais elegantes de peixe ou pratos mais pesados de peixe poderão ser perfeitamente complementados com um vinho tinto um pouco mais elegante e menos encorpado. É muito fácil ligar proteínas com vinho, ou seja, é muito fácil pensar num pato, por exemplo, e ligá-lo imediatamente a vinho tinto, especialmente se o pato até for feito com vinho tinto no molho. Normalmente sabemos que um prato é feito com vinho, devemos tentar usar o vinho que foi usado na confecção daquela comida. É muito mais difícil ligar legumes e coisas muito fibrosas. Os vegetarianos têm sempre um problema muito grande a tentar ligar vinho com comida. Nesses casos, sinceramente, peçam ajuda aos canção ou tentem apostar em alguma coisa menos óbvia. O vinho tinto, se pensamos, quando pensamos em vinho tinto, é um vinho tinto francês que adere a normas de elegância que foram estabelecidas no século XIX. É um vinho que se come, é um vinho que se bebe, aliás, com carne, ou é um vinho que se bebe com peixe, dependendo se é um vinho tinto ou branco. Isto não tem necessariamente de ser assim. Podemos juntar o vinho com qualquer tipo de comida e qualquer tipo de cozinha. A cozinha oriental é particularmente dada a combinações interessantes de vinhos, mas é preciso saber fazê-las bem. Por exemplo, no caso de estarmos a comer sushi, estamos a comer um peixe que é naturalmente extremamente delicado, numa peça de arroz muito delicada, feita com sake, ou com vinagre de sake, aliás, e servida com um molho de soja. O molho de soja é extremamente ácido, extremamente salgado e tem a particularidade de conseguir destruir qualquer vinho que se aproxime dele, porque é um sabor tão forte e tão poderoso que vai apagar a maior parte das notas de vinhos. Portanto, a conclusão é: fazemos uma escolha um bocadinho por contraste, mas também um bocadinho por complementar. Tentamos escolher um vinho que seja delicado o suficiente para assegurar o peixe, mas que seja ácido o suficiente para complementar um molho de soja ou uma nota mais salgada no sushi que estamos a provar. A minha escolha, o meu go-to, é vinho verde. Vinho verde branco, sempre. Um loureiro, um vinho produzido à base de alvarinho e ou loureiro, que são as grandes castas de vinho verde branco, vai sempre funcionar muito bem com uma peça de sushi com ou sem molho de soja. Do mesmo modo, quando pensamos na cozinha oriental e quando pensamos em comida picante, em cariz, quando pensamos em jumbo ou qualquer outro tipo de comida mais condimentada, por exemplo, muamba, o que é que juntamos com muamba? A solução normalmente é irmos para vinhos, também vinhos brancos, que revelam um alto teor de acidez e que revelam alguns aromas um pouco exóticos. Há uma casta, por exemplo, que é Gewürztraminer, cujo nome acabei de assassinar completamente, que é uma uva branca que tem uma nota muito característica a líchias. E por ter uma nota muito característica a líchias, vai perfeitamente combinar com qualquer tipo de picante mais doce, desde piripiri até ao caril tailandês, por exemplo, que leva amendoins e, portanto, é um caril muito doce. Os vinhos podem complementar a comida ou podem fazer um contraste com a comida.
Portanto, quando falamos de vinhos que complementam a comida, estamos a falar desta combinação clássica, por exemplo, do vinho tinto com o bife. O vinho tinto, com a sua acidez elevada e com os seus taninos elevados, vai combater as gorduras no bife. Portanto, dizemos que o prato e o vinho se complementam. Também é possível fazermos um pairing por contraste, ou seja, ligamos um vinho e um prato que naturalmente nos soam estranhos. A combinação contrastante mais famosa é champanhe com morangos. O champanhe é um vinho extremamente ácido, com bolhas e com carbonização, e os morangos são uma comida extremamente delicada, com notas doces. Mas há alguma coisa nesta combinação que funciona maravilhosamente bem. Outra grande combinação é o vinho do Porto, por exemplo, um vinho extremamente doce e extremamente alcoólico, com queijo azul. Queijo azul, que é um queijo muito forte, muito salgado, com notas extremamente pronunciadas de nozes e frutos secos. Uma combinação normal é juntar vinho do Porto com chocolate e com um queijo extremamente salgado. Funciona bem, pura e simplesmente. Os vinhos não têm necessariamente de ser degustados com comida. Podem ser provados e podem ser bebidos sem mais nada. Há muitos vinhos, nomeadamente os vinhos brancos e os vinhos rosé, que podem perfeitamente ser bebidos sem qualquer género de complemento gastronómico. Mas há determinados vinhos que são encorpados, ou seja, como vimos no episódio anterior, têm um nível de álcool acima da média e sentem-se pesados na boca, ou que têm taninos muito fortes que pedem comida. Esse é o termo que é utilizado nas notas de prova. O vinho pede comida, ou é um vinho muito gastronómico, porque é um vinho que sozinho não revela a sua complexidade total e não revela completamente os seus sabores e as suas notas. Portanto, há muitos vinhos, incluindo vinhos tintos, mais elegantes, que podem perfeitamente ser consumidos sem qualquer género de acompanhamento em termos de comida. Mas, em caso de dúvida, lá está. Perguntar aos canção, se os canção existir, e se não, internet é sempre a melhor resposta. Outra situação é quando estamos em casa e queremos comprar vinho para ter em casa. Estamos a falar de vinho que não sabemos exatamente quando é que vamos abrir, ou na maior parte dos casos não sabemos exatamente quando é que vamos abrir, e que temos única e exclusivamente em casa para garantir que numa ocasião especial podemos abrir uma garrafa ou mesmo ao jantar com o que quer que estejamos a servir. Nessas situações temos uma grande escolha, que é onde é que compramos o vinho? Se possível, vou-vos pedir para tentarem não comprar vinhos em hipermercados. Nada contra os hipermercados, mas a questão é que os vinhos que são vendidos nos hipermercados são vendidos normalmente a preços que são abaixo do preço pelo qual o produtor quer que o vinho seja vendido. Os supermercados e os hipermercados, por causa da quantidade de vinhos que compram, têm a capacidade de colocar os seus preços de uma forma tão baixa que aquilo não vai resultar num lucro perceptível para o produtor. E normalmente, pensando em beneficiar os produtores que têm todo o trabalho em criar aquele vinho e em vendê-lo e em fazê-lo chegar às prateleiras de uma loja, vamos tentar não comprar vinhos em hipermercados e vamos tentar comprar vinhos em garrafeiras. Toda a gente tem uma garrafeira perto de casa. Isto é uma verdade da vida em Portugal. Não há ninguém que não tenha uma garrafeira na zona onde vive. Eu passei muitos anos sem ir à garrafeira mais próxima de minha casa. Aos 22 anos de idade descobri que a garrafeira, aquela tal garrafeira que existia numa esquina de prédios a 5 minutos da minha casa, já foi considerada 4 vezes como a melhor garrafeira de Portugal pela revista de vinhos. Portanto, há sempre surpresas muito interessantes a serem encontradas em garrafeiras. Porquê comprar em garrafeiras? Primeiro, porque aquelas pessoas conhecem os produtores. É muito normal que as garrafeiras tenham provas de vinhos, onde os produtores expõem alguns dos seus novos vinhos, ou dos seus vinhos mais antigos, a um conjunto de fãs de vinho. As provas podem parecer momentos um bocado estranhos, mas faz todo o sentido ir a uma prova, mesmo que não se saiba grande coisa sobre os vinhos que se vai provar, para que se possa ter a oportunidade de experimentar diferentes coisas antes sequer de pensarmos em comprar uma garrafa. Uma boa garrafeira tem uma quantidade relativamente elevada de provas que são organizadas a um nível regular. Uma boa garrafeira também se percebe porque
as pessoas que lá trabalham conhecem o vinho, conhecem os produtores, conhecem os vinhos que estão a vender e são capazes de recomendar e dizer quais são os seus vinhos preferidos da loja. Tal como nunca podemos confiar num chefe de cozinha que não seja gordo, também não podemos confiar numa pessoa que trabalha numa garrafeira e não beba vinho daquela garrafeira. Portanto, o vosso primeiro trabalho de casa, se assim quiserem, é dirigirem-se à garrafeira mais próxima de vocês e tentarem perceber se aquela garrafeira é ou não boa. Para além de falar com as pessoas, também há outras coisas que nos dizem se estamos ou não numa boa garrafeira. A primeira é a temperatura da loja. Normalmente uma garrafeira estará por volta dos 14 graus, 15 graus, no máximo 20 graus, ou seja, um pouco mais fresco do que lá fora. Porquê? Porque o vinho não deve ser armazenado em lugares onde a temperatura ambiente seja muito elevada. É por causa disso que falamos da cave de vinhos e da adega como sítios debaixo da terra ou onde a temperatura seja fresca. Isso pode impedir que o vinho continue a envelhecer dentro da garrafa e pode dar até determinados sabores estranhos ao vinho. Uma boa garrafeira terá um controle de temperatura ambiente ou estará naturalmente localizada num sítio onde a temperatura seja relativamente baixa. Outra questão é perceber se as garrafas estão cuidadas, ou seja, se as garrafas têm muito pó em cima, é sinal de que ninguém as tem andado a limpar. Se as garrafas estão na montra e estão expostas à luz direta do sol, estamos a ter hipóteses que o vinho seja adulterado pela temperatura e pela exposição ao sol. Portanto, estamos a falar de um sítio onde os vinhos são bem cuidados, onde se nota que as pessoas que ali trabalham têm algum cuidado com o vinho que estão a vender. Será que há descrições do vinho colocadas debaixo da garrafa, escritas até pelos lojistas que explicam porque é que gostam daquele vinho, porque é que têm uma determinada preferência pessoal naquele vinho? Será que o dono da garrafeira tem uma relação com produtores e tem vindo a estabelecer a compra de um determinado tipo de vinho ou determinados tipos de vinhos de que gosto mais ou menos? Será que é uma loja onde entramos e vem imediatamente alguém falar connosco, perguntar se está tudo bem, se estamos à procura de alguma coisa específica, se queremos uma recomendação? Em suma, o que importa é que haja uma atenção com o cliente e uma atenção ao produto que está a ser vendido, o vinho, como de resto estamos à procura em qualquer outro tipo de estabelecimento comercial. Pensando bem nisso, é tão estranho que os portugueses tenham decidido ir comprar vinhos a hipermercados. Não faz qualquer género de sentido quando pensamos no valor cultural e na relação extremamente pessoal que a maior parte de nós, portugueses, tem com o produto vinho. Portanto, também não faz sentido que vocês vão comprar vinho a um supermercado ou um hipermercado. Procurem uma garrafeira próxima de vocês que cumpra estes requisitos mínimos de qualidade e desenvolvam uma relação com essa pessoa. Falem-lhe do podcast, por exemplo. Uma das coisas de que a maior parte das pessoas tem mais medo quando entra numa garrafeira é uma secção da garrafeira que se auto-intitula de vinhos biológicos ou de vinhos naturais. O que é isto dos vinhos biológicos ou dos vinhos naturais? Bom, no episódio anterior vimos que durante o processo de produção do vinho, o vinho pode ser alterado com recurso a determinados químicos. Um deles é o tal ácido tartárico, que é utilizado para dar mais acidez aos vinhos. Os vinhos biológicos são pura e simplesmente vinhos que são produzidos de acordo com as regras da comida biológica. Ou seja, são vinhos que são produzidos com uvas nas quais não foram usados pesticidas ou químicos que possam alterar o sabor do vinho e em que, no processo de fermentação e no processo de produção, não foram utilizados químicos como ácidos tartáricos ou outros tipos de ácido para alterar o sabor do vinho. Portanto, aquilo que ali está na garrafa é o que vem única e exclusivamente da vinha, apenas com o processo de fermentação, como a única alteração humana do sabor daquilo que ali está. No caso dos vinhos naturais, a definição é um pouco mais ténue, porque não encontra base, não há uma base legal ou não há uma definição nacional uniforme para o que constitui ou não um vinho natural. Os vinhos naturais são vinhos que são produzidos de uma forma ancestral, por assim dizer. São vinhos em que as uvas são apanhadas à mão, o processo de fermentação acontece de uma forma antiga, ou, por exemplo, o vinho é fermentado em ânforas, que é algo que está muito na moda. Ânforas são grandes jarros de barro e são vinhos na sua essência. É o tipo de vinho que nós beberíamos
na Europa antes de os vinhos ditos franceses se terem tornado populares no século XIX. Aqueles tais vinhos de laranja de que falei no episódio anterior são muitas vezes vinhos naturais, porque são vinhos que não encontram grande expressão comercial e cujo processo de produção demora muito, muito tempo. Outro tipo de vinho natural muito conhecido é o chamado Pétillant Naturel, ou Pet-Nat, que são espumantes que são produzidos não de acordo com o método tradicional de produção do espumante, mas em que a carbonização é uma carbonização natural que vai acontecendo na garrafa, independentemente de existir ou não uma ou duas fases de fermentação. São vinhos em que a bolha é pouco expressiva e complementa muito bem a acidez natural da casta. São espumantes, feitos ou não de uma forma diferente. Em suma, não é vergonha nenhuma pedir ajuda quando se está a tentar escolher um vinho, quer seja para um jantar específico, quer seja apenas para se ter em casa na hora de abrir e partilhar com amigos, quer seja vinho de caixa, quer seja vinho engarrafado, quer seja vinho engarrafado sem rolhas de cortiça, todo esse vinho vale para os propósitos daquilo que estamos a tentar fazer aqui, que é aprender mais sobre vinho. No próximo episódio, e consequentemente na próxima lição, vou tentar ensinar-vos a provar vinho. E provar vinho não é beber vinho. Vamos tentar descrever o vinho de uma forma objetiva, segundo um conjunto de regras que têm sido criadas ao longo do tempo. E isto vai servir para qualquer vinho que possam vir a experimentar no âmbito das lições consequentes, em que vos pedirei que escolham 3 vinhos de um determinado tipo, de uma determinada região, de uma determinada casta, e que, usando as regras que vamos aprender no próximo episódio, tentemos analisá-los e tentemos descrevê-los da forma mais objetiva possível. Só a provar é que vamos conseguir aprender mais sobre vinho e mais sobre as diferenças de um vinho para o outro e o que é que constitui, sobretudo, um vinho de que gostemos. Até lá!